E olha só, o criador de Game of Thrones, George Martin, revelou 5 segredos da nova série derivada de Game of Thrones. The Long Night. Exatamente, a longa noite. Quem dera, né, gente? Parece uma night longa, né, pra gente. E a gente vai falar aqui tudinho pra vocês, né? Então é aquilo. Já vai deixando seu like transudo aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque hoje é dia de... Game of Thrones. Eu acho que todo mundo aqui sabe que vai ter uma série derivada de Game of Thrones lá pra 2020. Vai começar a ser rodada já, acho que esse mês, hein? Agosto por aí já começa a ser rodada. Temos Naomi Watts, nossa querida Naomi Watts, que ela é a Naomi Watts. E grande elenco, Miguel Falabella e grande elenco. Não, mentira, Miguel Falabella não tá. Uma expressão não, um bordão novo que eu lancei. Sim, vai ser pela HBO, tudo aquilo que a gente conhece já. A produção vai ser milionária também, não tanto quanto o GOT, mas vai ser um valor alto, claro. Com certeza. E é uma série que a gente já espera bastante, né? Porque, lógico, existiu toda a hype de Game of Thrones que foi criada com os fãs. Toda essa questão que a gente já discutiu muitas vezes aqui no canal, né? Já conversou falando sobre essas questões de teorizar coisas, da gente ficar ansioso pro que vai acontecer, né? Então aqui no canal mesmo a gente trouxe vários vídeos, vários tipos de conteúdo que foram interessantes para Game of Thrones, e agora para Longa Noite parece que traz um ânimo a mais pra gente, pra quem é fã de Game of Thrones, né? Pra voltar a acompanhar uma série na TV que tem esse universo que a gente já adora. Tudo isso foi revelado numa entrevista para Entertainment Weekly, que é uma revista, né, aquela EW que sai várias capas lindas e acho que é a maior revista em relação a cultura pop, né? E o George Martin revelou que... A primeira revelação que ele fez, o primeiro segredo que ele provocou os fãs, foi que o Westeros não será dividido em 7 reinos nessa série. Olha que interessante, que delícia. Até porque são vários anos atrás, né? Milhares de anos. Então o reino era dividido de uma forma diferente. O número da população era diferente, provavelmente era bem menor. As culturas eram diferentes, né? Sim, exatamente. O linguajar vai ser diferente, eu espero, né? Porque milhares de anos faz uma diferença na linguagem, né? Então ele tava falando lá em torno de 100 reinos diferentes. Que doideira, né? Uma coisa assim. Subdivididos, né? Exatamente. Então vai ser um negócio bem amplo mesmo assim, sabe? Mesmo sendo um derivado, vai ser bem grande. Ele diz o seguinte: quando Aegon Targaryen conquistou Westeros, já havia 7 reinos. Mas se você olhar mais pra trás na história do continente, chegamos a 10 reinos, 12 reinos, até em torno de 100 reinos. São reinos muito mesquinhos. Mesquinhos? Mesquinho. Não esperava, inesperado essa expressão, né? Ele deu um carpado ali diferenciado. Assim, a gente acabou de falar uma coisa que acho que ninguém esperava, não sei. É claro que a história de Westeros era contada até em outros livros, né? Eu mesmo tenho um livro sobre a história de GOT. Então não sei se as pessoas se perguntavam sobre o Westeros, sobre a divisão dos reinos. Agora, uma coisa que as pessoas se perguntam são as famílias que vão estar presentes nessa história. Porque milhares de anos tem família que não tinha nem nascido ainda, né? Sim. Não existia Targaryen, não existia ainda Lannister, por exemplo. Então não vai ter Lannister nessa história, mas vai ter eles. Starks. Eles estarão, sim. Starkirão. George Martin enfatiza, inclusive, né? Ele fala lá pra revista, na entrevista, que os Starks existiam, sim, definitivamente nessa época. Assim como os caminhantes brancos, os lobos, os mamutes. Irmão, se você falou que vai ter lobo, eu quero ver lobo nessa história aí, já que não vai ter dragão. Sim. Então, tudo que vocês pouparam de lobo, ó, não desabafa, hashtag desabafo aqui, textão. Vocês botam os lobos aí que a gente quer ver, lobo dinossauro, que é o famoso lobo gigante, a gente chama de lobo dinossauro. Sim. Porque o dinossauro tá enraizado, a gente vai continuar com os dinossauros. Já vimos aqui que vai ter caminhante branco, então é quem? Chicoco. Né? Francisco Coco brasileiro, né? Ele aproveitou para falar também sobre a ausência dos Lannisters, né? Que é como eu falei, ainda não existia essa família nessa época, milhares de anos atrás. Ele falou que não tinha realmente os Lannisters naquela época, como eu falei, então eu falei a verdade. A família Casterly, que era a família que vivia ali em Rochedo Casterly. Rochedo Casterly é uma fortaleza dos Lannisters. Em GOT, que veio dessa família Casterly, que talvez seja mais próximo que a gente tem dos Lannisters nessa nova série derivada. Depois o Jorginho, Gustavo, enfatizou bastante essa questão de não existir um protagonista em Game of Thrones, né? Gosto. Eu também gosto Tava bastante. Perguntando se a Naomi Watts seria um protagonista, não vai ser. Então. Sim, e ele falou que vai continuar sendo assim. Lógico, se a gente for analisar em Game of Thrones, existem protagonistas pontuais, na verdade.
Você não vê um cara, o cara protagonista. No final, foi bastante ali do Jon Snow com a Daenerys, mas no início, a primeira temporada, era o Ned. Cada temporada acho que teve um... Exatamente. O Robb, ele teve um ar de protagonista ali em algumas temporadas também. E faz todo sentido, porque é uma história contada através de diversos pontos de vista. Sim. Geralmente quando tem protagonista ela é contada de um ponto de vista só, a gente só vê na perspectiva desse personagem. O que é interessante em GOT é que a gente vê em várias perspectivas. Mas sabe o que é interessante? Isso vai fazer com que a série seja grandiosa também. Porque não é porque ela é um spin-off de Game of Thrones que ela vai ser menor. Quando a gente pensa em spin-off, parece que é um negócio muito, tipo, Game of Thrones está no centro e o spin-off está bem aqui do lado. Não, pode ser que o spin-off seja do mesmo tamanho de Game of Thrones. Por que não? Relativamente, a primeira temporada da Longa Noite vai ser maior do que a primeira temporada de GOT, até porque tem mais dinheiro. Ele aproveita para citar também que a maior prova disso em GOT é que ninguém foi nomeado a nenhum prêmio como ator principal. Realmente, ninguém foi. O último segredo que ele revelou, na verdade, foi uma dica e uma sugestão até, porque a gente falou que o nome da série vai ser A Longa Noite, mas não foi revelado definitivamente, não tem um chamado oficial pra isso. Sim. E o George Martin, o Jorginho da Night aí falou que ouviu alguém falando The Longest Night, que é a noite mais longa. E eu fico até pensando assim, a noite mais longa, a gente já associa aos Caminhantes Brancos, talvez. Total. Ele disse que os Caminhantes Brancos vão participar também dessa mais série. Conhecidos como... Como Chicocos, exatamente. Só que é engraçado, né, a gente pensar nos Caminhantes, sendo que a gente sabe que eles morreram depois, como eles vão morrer, só que olha o tempo que eles sobreviveram, né? E a forma como eles morreram, a forma como tudo aconteceu ali, pode ficar menor do que é a partir do momento que eles começam a apresentar os Caminhantes Brancos na Longa Noite, né? Porque vai ter ali uma participação deles, interessante provavelmente, né? Porque eles não vão acabar os Caminhantes Brancos ali na Longa Noite, porque eles acabam depois. O Rei da Noite morre pelas mãos da Arya, né? A gente vê isso já lá mais na frente em Game of Thrones. Então, como é que vai ser esse decorrer, sabe? Qual vai ser a construção dos caminhantes? Qual vai ser o perigo que eles vão trazer para as pessoas? Porque isso tudo pode fazer com que aquela batalha com os caminhantes diminua mais ainda, porque tem uma galera que já não gosta, né, da batalha. Mas assim, a gente tem que pensar nessa situação também. Eles vão ter que medir de uma forma muito cautelosa e fazer de uma forma com que convença a gente das coisas que vão acontecer com os caminhantes, né? Mas não sei não, gente. Acho que milhares de anos, tem muita diferença aí. Uma passagem de tempo muito grande. Sim. E pode ser a primeira derrota deles e é tudo muito contado através de diálogos na série GOT. Sim. E a gente já foi provado ali na série que algumas coisas nem foram verdades. Porque histórias têm suas versões, toda história tem mais de uma versão. E, por exemplo, achavam que o Ned tinha vencido a batalha ali da Torre da Alegria, quando a gente foi ver não tinha sido ele, né? Sim. Ele cresceu ali numa mentira, né? Foi um boato que ele deixou crescer em torno dele. Sim. Então acho que eles podem aproveitar muito essas coisas da história mal contada. Ó, na verdade não foi bem assim, não. Com certeza. O Azor Ahai, na verdade, tirou a luminífera da bunda, não foi do coração. E assim, são milhares de anos antes. Então a gente já sabe que o mundo de Game of Thrones é medieval. Enfim, eles usam todos aqueles artefatos, espada e tal. Então como é que eles vão fazer o universo da Longa Noite milhares de anos antes disso? Como é que vai ser a caracterização? É muito estranho, né, isso? Porque, a tecnologia é muito arcaica ao momento de Game of Thrones. Como eu falei, a linguagem, o sotaque, as tradições, o figurino tem que ser diferente. Tem que ser diferente da série, tem que ser uma coisa visualmente muito diferente do que foi Game of Thrones. Porque muito diferente, só que ao mesmo tempo você aceitando a ambientação e entendendo que faz parte de Game of Thrones também. Então, não é uma tarefa fácil. Não, mas naquela época a religião era uma coisa muito diferente. A gente vê GOT falando. A cultura, a gente vê GOT falando de novos deuses. Não vão ter novos deuses porque não tinha ainda, né? Sim, e assim, os comportamentos das pessoas perante as situações que acontecem. Em Game of Thrones a gente já via muita submissão de várias situações em milhares de anos antes disso. Tem que ser um negócio muito mais pesado. Talvez tenha um ar mais pesado, sim, essa série, do que Game of Thrones. Game of Thrones era farra, tinha muita farra, as pessoas falavam o que queriam.
talvez em Longa Noite as coisas sejam muito mais travadas. Talvez tenha mais magia até do que em Game of Thrones, né? Porque é muita coisa ali... Game of Thrones é a volta da magia. É, a volta da magia, e muita coisa ainda é bem obscura ali pros personagens em Game of Thrones. Eles não sabem das coisas, são só lendas, e as lendas são de coisas passadas. Então talvez a magia role solta ali, seja um Harry Potter da vida, sabe? Bom, a Kamehameha Hadouken, né? É. Aí eu fico me perguntando se o Rei da Noite vai ser o mesmo ator. Eu gostaria que fosse, eu gosto muito dele. É, seria interessante, até porque ele tem uma luta, né? Uma lutinha só, né? Uma lutinha boa, né? Até porque o cara, ele é especialista em coreografia de batalha, né? O ator que faz o Rei da Noite é um cara, ele é dublê, fez várias cenas de luta como dublê de personagens de GOT. Sim, e ele não teve aquela luta com o Jon Snow, né? No final, que poderia ter. Mas assim, como eles são os únicos personagens, provavelmente, o Rei da Noite, talvez seja o único personagem que estaria naquela época que é de Game of Thrones, né? Até porque tantos milhares de anos assim, só sendo um morto-vivo. Acho que vai ter um Chiquinho de outro ali. Alguns chiquinhos, né? Talvez eles explorem muito também a questão de gigantes, sabe? Mais gigantes do que a gente viu. Mamutes. Sim. Mamutes serão os novos dinossauros, porque não tem mais dinossauro. E muita gente achava que mamute era dinossauro mesmo, realmente. Dinossauro voador com cuspidor de fogo normal e dinossauro voador com cuspidor de fogo azul não vai ter, isso a gente sabe. Não vai ter, exatamente. Não vai ter. Se aparecer um dinossaurinho ali, a culpa não é minha. Eu acho que não tinha na época, entendeu? Não vai ser D&D, né? Vai ser uma galera nova, renovada, porque D&D tá cansado, estão cansados já. Sim. D&D são os criadores da série Game of Thrones. Não, eles estão bem cansados, eles estão provavelmente sofrendo ainda bastante com o hate em cima do final. Sofrendo com o hate? Eles estão sofrendo aqui, ó, cheio da grana? Sofrendo com o hate. Agora, do lado da grana, do lado da fama, lógico que eles estão aproveitando, lógico. Os caras estão nem entrando na internet, cara. Então, por causa disso, porque eles não querem, sabe, ver algumas coisas de resultado que as pessoas acharam da série deles. Será que já tentaram agredir eles na rua? Acho que não, acredito que Não é não. torcida, Espero não. que não, né? Pelo amor de Deus. Torcida organizada de GOT. Mas e você, hein? O que você espera dessa série derivada de Game of Thrones? Você acha que vai ser tão grandiosa quanto Game of Thrones? O que você achou dessas novidades aqui que o George Martin falou, né? Te interessaram? Diz aqui embaixo nos comentários pra gente poder conversar com você, saber a sua opinião também, porque a gente não quer parar de falar de Game of Thrones aqui, porque a gente gosta bastante da série, né? A gente vai falar da Longa Night. Ah, com certeza, bastante. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Mais conhecida como a Martelove. Martelove, exatamente. Martelike. Se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esses daqui, que a gente vai fazer ainda, como eu disse, vídeos de Game of Thrones e outros vídeos que a gente faz aqui pelo canal. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram. Segue a gente lá, é isso aí e valeu, Morgulhos. Valeu, Morgulhos. Valeu, Morgulhos.